Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Está no ar o programa Papo Teológico com Maicon Oliveira. Espírito nos deu seu Filho Jesus, o Salvador. Eu creio em Deus, nosso Pai, eu creio em Cristo Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um, creio na ressurreição. É isso aí, muito boa noite, você que está ligadinho na Rádio Web TK Gospel. Hoje começando aí com música temática aí, Guilherme e Patrick estamos juntos, de certa forma dando continuidade aí ao assunto de semana passada, hoje explicando aí mais especificadamente, como você viu que está no Facebook aí, o tema a Trindade. Patrick, o mistério da Trindade é hoje, Patrick, boa noite. Muito boa noite aí, Maicon, boa noite, Guilherme, boa noite a todos que estão ligadinhos aí na Rádio Web TK Gospel, mais um Papo Teológico, né? E hoje, como o Maicon falou, dando início a mais um, dando início a continuação, digamos assim, do Papo Teológico passado, que a gente falou sobre quem é Jesus, como era Jesus, qual a natureza de Jesus, se ele tem uma natureza, se ele tem duas naturezas. Programa passado nós falamos sobre isso e hoje nós vamos discutir ou conversar sobre Trindade, para o desgosto de muitos antitrinitários por aí. É isso aí, Guilherme. Eu creio em Deus nosso Pai, creio em Cristo Filho e creio no Espírito Santo. Nosso Deus é 3 em 1, Guilherme. Vou ligar o microfone, mas é isso aí, é 13 em 1, sim. Uma boa noite, Maicon, boa noite ao Patrick. Hoje é um tema que pra nós, como o Patrick falou, é um tema que pra nós é até um consenso, mas às vezes tem algumas questões que o pessoal não entende, ou às vezes não vê muito bem. Então vamos estar aí falando sobre a Trindade. Você já pode compartilhar na nossa live no Facebook, já vai participando lá. Se você tiver sua dúvida, manda aí, que na medida do possível a gente vai estar respondendo as questões aí, não é mesmo, Maicon? É isso aí, né? E como a gente colocamos no título ali, o mistério da Trindade. Por mais que a gente converse e tente explicar alguma coisa, ela sempre será, na verdade, um mistério. Mas, embora seja um mistério, não significa que não tentamos aí entendê-la na medida do possível. E é isso que nós estamos dispostos aí, né? A nos aventurar a fazer aquilo que nem grandes teólogos conseguiram ainda fazer direito. Explicar a Trindade. Tentar explicar ou torná-la um pouco mais compreensível dentro da nossa mente aí. Então é um papo bem interessante, bem bacana, né? De certa forma polêmico, porque ele foi sempre centro de grandes temáticas aí na história da igreja. Cristo Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um. É isso aí, vamos tentar entender como é que é possível aí o nosso Deus ser 3 em 1, ou será que é 3, será que é 1, afinal de contas, ou é 1, é 3, como é possível ser 3 e ser 1 ao mesmo tempo? Mas, não sei, vamos tentar conversar e tentar entender algumas coisas. Um recadinho de alívio pro pessoal aí que não entender o programa de hoje, não se preocupe, tá? Não é pra entender mesmo, nem a gente entende direito. A gente entende direito, a gente vai meio que tentando achar um consenso, algo em comum entre todos, mas nunca tem, como da semana passada que a gente terminou, não fechando um consenso, a gente terminou ali com algumas coisas que ficam ainda. O da Trindade é semelhante a ele. É isso aí, né? Então, para começar, pra justamente esse negócio de entende e não entende aí, eu vou pegar um trecho aí do C.S. Lewis aí, que ele fala sobre a Trindade, porque
por que ninguém entende a Trindade? Porque não fomos nós que criamos ela, né? O cristianismo não foi criado. E Lewis vai dizer o seguinte: se o cristianismo fosse algo inventado por nós, é claro que poderíamos torná-lo mais fácil, mas não é. Não temos como competir em termos de simplicidade com pessoas que estejam inventando religiões. Como poderíamos? Lidamos com a realidade como ela se apresenta. Obviamente, somente quem não se importa com a realidade pode agir de modo tão simplório. E a Trindade é um desses dilemas que se apresenta a nós na teologia, né, na nossa vida cristã, porque nós não criamos ela foi simplesmente apresentada a nós, ainda que o termo Trindade nunca tenha aparecido na Bíblia com esse nome, mas Deus se revelou, né, como Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo na Bíblia, né, sem explicar como ele se revelou. Ele apenas se mostrou nessa forma à comunidade cristã, e os cristãos do primeiro século, principalmente, tiveram que lidar com essa situação e tentar compreendê-las, né? Porque se nós tivéssemos criado o cristianismo, com certeza não teríamos criado essa doutrina, por ela ser muito complicada, né? Então isso aí é umas evidências que o cristianismo não é algo criado, mas é algo que não é tão simples, embora a salvação cristã seja muito simples no sentido de fácil de entender e compreender, mas quando a gente entra na seara, a gente tentar entendermos quem é Deus e como ele se revela, aí nosso buraco é mais embaixo, porque nós não criamos Deus. O homem não criou Deus como muitos acham, por isso Deus não é tão simples assim de entender. Mas vamos lá, Patrick, por onde tu pretende começar aí, Patrick? Acho que vamos começar, pode ser dividido por pessoas da Trindade? Vamos pegar aí um ponto principal aí, né, quais são as 3 assertivas aí que Gruden ali, né, o mesmo que a gente estava citando semana passada, ele vai dizer, primeiro, que Deus é 3 pessoas. Segundo, todos os 3 são Deus. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E terceiro, só um Deus. E agora resolve isso aí. Agora vocês que lute. Não tem como resolver, esse é o problema. Não tem como resolver? Então Não, totalmente não. Tem algumas, como a gente diz, temos ideias, né? Ideias, conceitos que a gente tira, mas como disse, são opiniões que não podem ser claramente fechadas, porque é algo que a gente não tem um conhecimento total disso. A gente pega textos bases, tenta fazer uma teoria com os textos bases, mas é algo que a gente não vai conseguir afirmar com 100% não, é isso, não, é aquilo. Mas a gente crê que vai tentar pelo menos criar um caminho mais ou menos conciso ali para chegar no talvez com analogias que por mais sejam falhas, dá um comecinho. Para dar uma ajudinha. Dá uma ajudinha. A questão da Trindade aí, muitos acham uma questão do Novo Testamento, mas na verdade ela não é, né? Ela de certa forma já se apresenta, ainda que de forma muito desconfigurada, e só é possível entendê-las no Antigo Testamento indo para o Novo, na criação, né? Quando Deus diz, né, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? O termo hebraico ali é Elohim, que é um termo plural, né? Como se fosse uma pessoa no plural falando. A doutrina, os grandes teólogos, majoritariamente, né, entende que essa é uma palavra no plural, de que Deus se referindo a ele como alguém no plural. Algumas interpretações menores vão dizer que Deus estaria se dirigindo, talvez, como se ele estivesse se dirigindo aos anjos, né, à sua realeza e comunicando. Exatamente. Ela é até lógica, mas ela é uma parcela muito menor. A grande maioria dos estudiosos entende que a palavra Elohim é do plural, Exato. Assim como façamos o homem, assim como o homem se tornou como um de nós, né, quando o homem peca. A Torre de Babel, né, que diz, né, desçamos e desçamos, né, ou seja, esses termos são usados no plural. E ali, né, se percebe ali que Deus, como se ele fala em alguns momentos, como se ele fosse, né, algo em 3, né? E ali a gente começa meio que a... E, Michael, se fosse falar com os anjos, ele não precisaria comunicar, façamos anjos, não. Eu estou fazendo o homem a minha Não, ali é um termo mais... semelhança. Pra quem defende, seria um termo tipo assim, eu olho para o Patrick e pro Guilherme, né, que estão fora de mim ali, e falo, vamos, né... Vamos começar essa rádio aí, nós, né? Eu tô de certa forma falando para pessoas fora de mim, mas uso às vezes o termo no plural, né? Mas ali eles entendem que não, a majoritária é que esse termo no plural Deus se refere a si mesmo, né? Se fosse traduzindo literal, seria no caso, quando criou Deus os céus e a terra, ele teria assim, criou deuses os céus e a terra. Embora o artigo anterior ele é no singular, o termo Deus é deuses, né? Então é algo bem assim, justamente já embola, porque não está dizendo que são 3 deuses, mas ao mesmo tempo não dá uma ideia de ser um Deus único, unipessoal, né? Como fosse uma única pessoa falando. E aí começa, né, toda a questão de entender ali que já começa, Deus ali parece que ele se comunica com mais alguém dentro de si,
Exato. E duas observações aqui, tá? O termo Elohim, como o Maicon falou, acho que o pessoal já ouviu aí esse termo antes. Como o Maicon falou, ele é sim no plural, mas ele não é só usado para se referir a Deus, né? Ele também é usado para se referir a outros seres celestiais, como aos anjos. Mas... Daí que vem a outra interpretação. Exato, mas tem um problema com essa interpretação, porque, e essa é a segunda observação que eu queria fazer, o problema com acreditar que os anjos tiveram parte nessa, que Deus se referia aos anjos, né, quando ele falava façamos o homem à nossa imagem, é que em nenhum momento a Bíblia dá a entender que os anjos também fizeram o homem. Senão nós teríamos sido feitos também à imagem de anjos, e nós não somos feitos à imagem de anjos. Nós somos feitos à imagem de Deus, do Deus, né? Do único Deus. Então, a única resposta que sobra é realmente que Deus é mais de um, mas ainda assim continua sendo somente um. Que é aí que entra a grande questão. Porque se nós disséssemos que são 3 deuses, beleza, resolvido o problema, são 3 deuses. Se nós dissermos que é apenas um Deus único pessoal, se resolve o problema. Mas a grande questão é como é que a gente concilia essa revelação tripla, digamos assim, na Bíblia, com sendo o único Deus. Semana passada a gente mostrou ali que Jesus Cristo, o homem, né, como sendo o verdadeiro Deus. E a gente até não falou semana passada, mas é oportuno agora. Ali em Provérbios, capítulo 3, tem um poema ali, que a sabedoria, ela entra como sendo, ela recebe uma personificação, né, como se a sabedoria comece falando, né, eu, a sabedoria, e começa a dizer, estive no princípio na criação, tudo foi feito por mim. E muitos entendem ali que há uma simbologia de Cristo. E em um certo momento ela diz assim, ó, né, eu fui criada, né, Deus me criou, né, desde o princípio. E esse termo criou ali, na verdade, no original, é um termo, não criou no sentido criação, mas sim de possuía, como seja, ela é eternamente gerada. E assim e vem o termo, né, Jesus Cristo ele foi gerado por Deus. E aí Lewis vai trazer uma explicação interessante, que há uma diferença, embora para nós não pareça, que entre o termo criar algo e gerar algo, né? Deus criou o homem, mas Deus gerou Cristo. Nesse sentido, homem gera homem. Cachorro gera cachorro. Agora, homem cria um celular. Ele cria algo fora. Deus cria um homem, mas Deus gera alguém igual, idêntico, de mesma natureza sua. Esse é mais um entendimento de como Cristo foi gerado em Deus. E aí nós temos a questão, o outro papel, que é o Espírito Santo, né? Que no Antigo Testamento vem como o Espírito de Deus, né? Pairava sobre a face das águas, em Gênesis 1, né? O Espírito de Deus se apossou sobre o homem. Tem vários termos do Espírito de Deus. E nós temos que lidar com essas 3, né, divindades que aparecem no Antigo Testamento, principalmente no Novo, porém sendo em grandes momentos quando os profetas se dirigem, como Deus fala, fora de mim não há Deus, eu sou o único Deus, somente em mim há Deus. E aí que entra toda a questão de conciliar e tentar entender como é essa particularidade. Exato, né? E para quem diz que não existe trindade no Antigo Testamento, na verdade, dá a entender ali sim, né, que existem mais de 3 pessoas no mesmo Deus, ou algo assim, né? Porque não só o exemplo que o Maicon usou ali de Gênesis 1 durante a criação, mas também existe exemplos, por exemplo, do anjo do Senhor, né? Esse é um termo muito grande que muitas vezes a gente fica na dúvida se é um anjo enviado ou se é o próprio Deus se personificando ali, porque muitas vezes ele é adorado, né? Exatamente, né? E tem vezes que ele fala também que vai fazer alguma coisa, algo extraordinário, como se ele mesmo fosse o próprio Deus. Ele fala como se fosse o próprio Deus, né? E geralmente entre os cristãos aí o que se acredita é que o anjo do Senhor, na verdade, é o próprio Jesus Cristo. Inclusive ali em Abraão, quando ele vem visitar Sara, vem 3 pessoas ali e a gente percebe ali o que a gente chama a teologia de teofania, né? Quando o Deus se transforma em homem, não de uma forma como Jesus, mas toma a forma humana, né? Numa transformação. Parece um homem. Parece um homem, vem 3 ali. E anjos, a gente sabe que não são adorados, porque quando anjos realmente apareciam e acaso algum homem se prontificava a adorar, o anjo logo já repreendia, não adore, pois sou, né, como você, sou criatura como você, algo assim que ele diz, né? Ele recusa a adoração. E quando vem esse termo anjo do Senhor, além de vir em termos maiúsculos, né? Ele aceita a adoração, Gideão sacrifica a esse anjo do Senhor quando vai anunciar o nascimento de Sansão. Então há vários, é interessante que ele vai anunciar o nascimento de Sansão e ele percebe que ali é Deus e o pai de Sansão vai dizer assim, ó, nossa, o que vai ser de mim? Porque eu vi a Deus e não morri. Ou seja,
ele tem o entendimento de que ali ele viu o próprio Deus. E quando pergunta o nome dele, ele vai dizer, por que você quer saber meu nome, sendo ele maravilhoso? Né? Então ali já a própria personificação de Jesus Cristo ali vindo. Exatamente, né? E até antes do cristianismo, muitos judeus tinham essa visão de Deus, né? Eles acreditavam que Deus, na verdade, era, sim, 3 em 1 por todos esses eventos, todas essas evidências que aconteceram no Antigo Testamento. Essa ideia de que Deus é somente um no judaísmo só veio tempos depois do cristianismo por motivos óbvios, né? Porque iriam associar com Jesus Cristo e aí começaria uma controvérsia, né, entre os judeus. Então eles se afastaram dessa ideia de Deus trino e partiram mais para Deus uno, Deus unificado. Agora para confundir um pouco mais ainda, a gente vai ter que compreender que Deus Pai não é o mesmo que Deus Filho, que não é o mesmo que Deus Espírito Santo, mas ambos três são só Deus. Aí bugou de vez, né? Eita, já tava confuso, agora confundiu ainda mais. Porque os papéis são diferentes, né? Deus Pai se apresenta aí como o Criador, né? A criação de tudo. O Deus Filho, Jesus, vem como Redentor. E Deus Espírito Santo como quem age e faz a obra, né? E na Bíblia a gente vê que os três eles são apresentados como Deus, né? O Espírito do Senhor, né? O Jesus Cristo e Deus. E aí vem a questão, mas os três, só há um Deus na Bíblia. E aí que entra algumas teologias, digamos assim, minoritárias, que na igreja histórica até diria que seriam hereges, né? Que para justamente tentar resolver esse problema, eles acabam, né, eliminando alguma das afirmações, né? Ou seja, nós falamos 3 afirmações, né? São 3 deuses. Os 3 são... Hã? 3 deuses? Não, são... O papel são Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Há 3 pessoas, elas são distintas, porém as 3 são da mesma essência divina e só há um só Deus. Exato. Então o que, por exemplo, quem esqueci o Sibélio, né, na igreja tradicional vai dizer lá que foi condenado como herege. Que na verdade, que chamam de modalismo. Que na verdade é um só Deus e que ora ele se manifesta como Pai, ora ele se manifesta como Filho e ora ele manifesta como Espírito Santo, né? Então ele tenta eliminar que... Mas continua sendo somente um. Somente um. Ou seja, eles não conseguem aceitar ali a compreensão de que os 3 são distintos dentro da própria divindade. E no caso eles são tidos como hereges. Depois tem a questão do arianismo, que a gente falou semana passada, que aí tira a divindade dos outros 2. Deixa apenas um Deus, que Deus é Pai, e o Filho e o Espírito Santo são deuses menores. Mas aí teríamos então daí um politeísmo, né? 3 deuses que seriam adorados. Exato. Teríamos problema também. Então a igreja cristã, não à toa, foi um dos temas que mais foi discutido. Imagina, se nós estamos hoje há 2000 anos de história de igreja cristã e ainda temos dificuldade de conseguir compreender isso, imagina no primeiro século, onde tudo era novo e para trazer. E eu particularmente acho, não sei, né? No dia do juízo iremos descobrir, que talvez muitos desses que foram tidos como hereges, talvez eu acho que em alguns casos até foi pego pesado, porque tu cobrar de um entendimento mais claro dessa doutrina lá no século I e II, né, de pessoas que não tinham uma má intenção, mas estavam tentando resolver um problema, uma desconversa como nós. Não sei se talvez seria, ainda que haja um erro ali de interpretação, porque como eu estava conversando de fazer o programa, daqui a pouco a gente chega no céu e nem nós estávamos certos nessa interpretação, né? Às vezes não tem nada, nós estamos nada a ver, nós estamos na teoria, nada a ver. Nós estamos fazendo uma interpretação nada assim muito como é a realidade. Quando nós chegarmos lá, aí nós vamos ver que, nós ficamos aquele dia lá, chovendo, como tá agora quase lá na rua, desabando do mundo, só viajando na maionese, porque não é nada disso que nós... É muito maior do que nós pensamos. Deus iria nos condenar porque a gente não entendeu totalmente o ser dele. Eu, particularmente, em alguns casos, acho que, claro, a questão do arianismo, quando tira a divindade de Cristo, ele tá pegando o fundamento, tirando Deus, né, Jesus como Deus, e como a gente falou semana passada, isso implica as questões de salvação, há várias, mas alguns outros pontos da Trindade, que é uma divergência, eu particularmente respeito muito quem tem um entendimento diferente, né, porque é um assunto muito complexo aí. E, gente, avisando, né, se porventura a rádio cair no ar, aqui no Rio Grande do Sul, em Taquari, está se levantando um temporal muito forte, né? Chuva de granizo nesse momento lá fora. Eu acho lá fora, então se porventura cair o sinal, né, saiba. E se porventura tiver barulho também. É só apenas uma chuva, porque hoje estava muito, mas muito do quente. 41 graus registrados hoje, sensação térmica de 46, 47, então um dia bem abafado. E, Guilherme, abrindo um parênteses aqui, né, Guilherme? A minha previsão sempre estava certa, né?
praticamente 10h20 aí, eu tava... 10h30, então o Michael marcou a chuva pro meio do papo teológico. Eu marquei a chuva no meio do papo teológico. Então tá aí, então acertou. Pessoal, deixar o mérito do rapaz aí, Michael Kuhn, acertando as suas previsões do tempo. Já pode ser meteorologista, hein? Agora a gente volta pra Paulo da Trindade, Voltando para a Paulo da Trindade aí, é um assunto complexo. Então eu tenho esse, não sei se vocês vão concordar comigo, né? Mas eu tenho eu ponho o pé no freio quando eu vejo alguém com uma visão diferente da Trindade, alguns pontos que eu penso, pô, mas embora a grande maioria da igreja, né? Eu falei com o Patrick, né? Tipo, quem cria essa questão do modalismo ali, que tem uma visão mais restrita da coisa, eu não acho os argumentos dele de total fora. Eles têm bons argumentos bíblicos para explicar alguns pontos da Trindade. Mas eu particularmente não adiro pela eles são minoria. Só por isso. Porque se fosse maioria, eu acho que ia junto. Então, assim, eu prefiro seguir a tradição cristã, aquilo que foi interpretado por grandes teólogos. Digamos assim, a probabilidade de estar mais correto assim. Mas, né, quem tem uma visão um pouco mais única de Deus, né, desde que reconheça esse papel desses três, né, Pai, Filho e Espírito Santo, que isso é importante, né, eu acho que, digamos assim, é válido a conversa e a discussão. Basicamente, eu acho que você não está totalmente certo, mas não acho que Deus vai te condenar por nem posso te garantir que eu esteja talvez totalmente certo. Exatamente. Eu acho que isso é o mais interessante. Nem nós podemos garantir a nossa teoria correta, mas... porque onde é que o problema, assim, então, assim, refutando o modalismo, assim, que foi que a igreja acabou, onde é que isso fica muito complicado de compreender também pro outro lado? Tipo, no batismo de Jesus, né? Tá Jesus ali descendo as águas, uma voz do céu dizendo: esse é o filho a quem me compraz, e o Espírito Santo descendo em forma de palma sobre Jesus. A gente vê as três pessoas de formas distintas ali. É o grande argumento que é usado na Trindade, né? Existe outro evento claro, também, eles né? respondem de um modo lá, mas aquela resposta assim que até dá, mas assim, mas tá um pouco forçado. Não fecha, assim, não fecha. Não dá, força existe um pouco. outro exemplo que também é bem interessante, que é quando o próprio Jesus ora para Deus Pai. Ele Isso, se essa submete conversa. a Deus Pai. Ele ora a Deus, alguém além, não digo além, mas exterior, de certa forma, a ele. E que não pode ser ele por motivos óbvios, né? Porque se fosse ele, não precisava nem orar, só fazer ali e já era. Tava falando consigo mesmo, ele olhando pra cabeça dele. Aí no caso o modelismo vai explicar que a questão é que ali, no caso, a parte divina de Deus está no céu e a parte humana ali está ali, né? Sendo Deus, e que é justamente outro problema, né? Como conciliar Jesus sendo 100% homem e 100% Deus, né? Como a gente defende. Então tem essa questão. Tem o batismo Deus ali, né? Jesus humano estava orando para Jesus divino. Né? Essas são outras coisas difíceis de conciliar. E a questão do batismo, né? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse é o único argumento do caso quem é mais modalista, embora os bons teólogos ali condenem essa prática, mas eu tenho ainda ninguém conseguiu me convencer de uma forma satisfatória, né? Embora eu creio que na tradição, né, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas porém o fato é que no livro de Atos ninguém usa esse termo mais para batizar ninguém, é batizar no nome de Jesus, né? E é onde também é válido. E é onde as pessoas aparentemente é válido, mas eu vejo assim grandes teólogos renomeados, né, condenando quase como hereges quem talvez praticam isso, né? Mas eu tenho essa dificuldade quando eu leio o livro de Atos, né? Ou eu talvez seja um outro tipo de batismo ali, porque isso vai ver quando Pedro conversa para 3.000 pessoas ali, né? E foram eles todos batizados em nome de Jesus Cristo, sabe? E esse termo é usado no livro de Atos inteirinho, né? E o que o modalismo vai dizer? É um grande ponto para refutar a Trindade. Não é refutar a Trindade, mas o que o modalismo responde ali? Questionar, que os apóstolos, quando Jesus fala batizar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, os apóstolos tiveram entendimento que o único nome que representa esses três é o próprio Cristo, né? Que neles subsiste as três pessoas, então, quando eu digo em nome de Jesus, automaticamente eu estou referindo ao Filho, ao Pai e ao Espírito Santo. No caso, quem aceita a Trindade tradicional não vai concordar porque eles entendem que, como a gente falou antes, né, o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai. Há papéis distintos da pessoa. A outra parte que a gente vê a Trindade é quando Jesus promete o Espírito Santo, né? Eu vos enviarei outro Consolador da parte do Pai, porque eu vou para o Pai. Então, assim, então Jesus está voltando para o céu e enviando uma outra pessoa. Porém, ele também diz, né, que eu não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Então como é que ele vai voltar? Aí confunde. Como é que ele vai voltar? Bom, através do Espírito Santo. Então por isso que essa Trindade ela é bem complicada. Mas, como tu falou, né, como é que é possível 13? Então, Guilherme, pega o seu papelzinho aí. Vamos desenhar. E Lewis vai dar um exemplo até bem interessante aqui. Eu pedi pro Patrick ler, ele não deu mostrar pra câmera aqui, ver se... Nós temos três dimensões. Nós temos o 2D e o 3D, né? Sim, com duas dimensões, o que tu consegue fazer, Guilherme? Um quadrado. Só consegue escrever pra cima e pra baixo, né? Em uma linha reta. Exatamente. Se tu tivesse como esticar agora para cima, esse quadrado se tornaria em quê? É um cubo. Porque eu vou ter uma terceira dimensão. Isso. Mas a terceira dimensão não anula a segunda.
apenas dá perspectivas maiores. Então, para eu não falar besteira, vamos ver o que Lewis ele conclui nessa situação. Ele vai dizer, né, o nível humano é bem mais simples e bastante vazio. Ou seja, ele entende que nós estamos numa dimensão ainda inferior da dimensão divina, seria uma quarta dimensão, né? O nível humano é bem simples e bastante vazio, e nele uma pessoa é sempre um ser, e quaisquer duas pessoas são dois seres separados. Da mesma forma que em duas dimensões, digamos sobre um pedaço de papel plano, um quadrado é uma figura, e quaisquer dois quadrados são duas figuras separadas. No nível divino você ainda encontra personalidades, mas lá em cima você as encontra combinadas de novas maneiras que nós, que não vivemos nesse nível de dimensão, não conseguimos imaginar. Na dimensão de Deus, por assim dizer, você encontra um ser que são três pessoas enquanto permanece sendo um. Ser de mesma forma que o cubo são 6 quadrados, sendo o único cubo. Aqui ele faz a analogia do quadrado e um cubo, ou seja, um quadrado, um cubo é um cubo, mas ele continua sendo 6 quadrados em um cubo, mas é uma forma só. Então o Euclides está dizendo assim, a nossa mente talvez nunca vai conseguir nessa dimensão compreender uma quarta dimensão de como isso é possível, né? 3 pessoas ser uma só e sendo um Deus, não sendo Exato. 2 deuses, né? Às vezes vão aparecer um só, vai aparecer 2 separados, mas nunca uma peça completamente Porque junta. o fato é que em Apocalipse, né, João viu um trono, né? Eis que via lá em Apocalipse 4, se alguém abrir ali em Apocalipse 4, não me recordo como é que está o texto exato, mas ele disse que ele viu os céus abertos e vi um trono, né? Ou seja, quando se vê um trono, se presume que há um só Deus realmente, né? Porque se fosse 3 deuses, seriam então 3 tronos, um para cada Deus. Né? E eu não sei como é que tá o texto ali, como é que ele vê. E outra coisa interessante, que a gente vê essa metamorfose, não é a palavra correta, mas essa mudança figurativa. Aqui, já temos aqui. Vê como é que é o texto aí. Apocalipse 4:2. No instante fui dominado pelo Espírito de Deus, e ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. Resumimos aí Deus, né? Vai, continua. O seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe e sárdio, e em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como esmeralda. Ao redor do trono haviam outros 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 líderes, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. 24 anciões. Acho melhor parar aqui, porque senão vai confundir a cabeça do pessoal Não, com vai, essa segue aí. escatologia. Segue. Mas não é escatologia aqui, é só entender a revelação do céu. É, porque trono- tem toda essa questão segue de... aí. Capítulo de 5, sábios. versículo 5. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovão. Diante dele havia 7 tochas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus. E em frente do trono havia uma coisa parecida com um mar de vidro, claro como cristal. Em volta do trono, em cada um dos seus lados, estavam 4 seres vivos, cobertos de olhos na frente e atrás. Segui? Uhum. O primeiro desses seres parecia um leão, o segundo um touro, o terceiro tinha a cara parecida com a de um ser humano e o quarto parecia uma águia voando. Cada um desses 4 seres vivos tinha 6 asas que estavam cobertas de olhos nos 2 lados, e de dia e noite não paravam de cantar: Santo, Santo, Deus é Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Bom, a gente percebe ali que em Apocalipse 4 ele só vê um trono e vê um ser glorioso ali, que ele não consegue identificar a forma. E logo depois no capítulo 5 ele vai ver Jesus como forma de cordeiro. Vê se consegue achar, Guilherme, onde é que tá? Eu acho que o capítulo 5 aí, eu vou procurando aqui também. Eu acho que ele vai ver Jesus um cordeiro. O capítulo 1, versículo 5, versículo 1. Porque ele termina no versículo 4 falando, né, que os anjos, os 24 anciões, se prostram: Tu, Senhor Deus, nosso Deus, digno de receber a glória e honra e poder. Ali no versículo 6. Apocalipse 5, 6. Depois vi um cordeiro que parecia estar morto e em pé no centro do trono. No meio do trono. Entendeu? Rodeado Mas ao pelos mesmo seres tempo, vivos. no começo ele fala: Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro formado em rolo. Né? E aí vem a por dentro pergunta: e quem é que vai fora poder com abrir esse livro? E eu chorava muito, né? Isso. Então, um leão da tribo de... Então, um dos anciãos disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os seus selos. E depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono. Cara, isso aqui é fantástico, de certa forma, se tu olhar. Porque João, ele olha pro trono de Deus, ele vê um ser glorioso, né, que vamos está dar com mais- relâmpagos. Pode dar mais um plus aqui? Que no 7 ele disse que o cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Os dois estavam no trono e pegou o trono. Você tem a dimensão do negócio. E ele disse que ele vê um cordeiro, né?
que antes era um leão. Isso. E agora é cordeiro. O leão da tribo de Judá, que é o cordeiro. Por isso tem aquela música, né? Cordeiro e leão, cordeiro Também, e isso, leão. também tem o do Israel Salazar, que também fala sobre esse texto. também. Então assim, ó, a gente vê assim, ó, que ele vê um trono, no centro do trono ele vê um ser, né, de Deus, e depois ele olha, vê toda aquela ao redor do trono, e quando ele volta a olhar pro trono de novo, agora ele está vendo um cordeiro, né, no centro do trono. Ou seja, a revelação de Deus ali para João, tendo que respeitar a limitação humana dele, por isso que ele não consegue nem descrever de certa forma, tem que ficar dando comparações, Ele como fica- isso, é como aquilo. Fica meio Né? tentando comparar a coisas da... Ele começa a olhar uma terrena, coisa que né? ele não tem uma comparação fiel pra dizer o que é. Ele tem que... É tipo quando tu come aquela coisa que tu nunca comeu na vida, tu começa a dizer, isso tem um gosto, parece melancia misturada com amora. Tenta Não sei, na adequar- verdade não existe. Melancia, amora é amora. adequar com aquilo que tu já Mas conhece tu pra tenta tentar adequar ficar com mais aquilo que tu conhece pra tentar formar. É isso que João faz. Ele faz o quase o impossível de tentar descrever Deus com características humanas. E acaba ficando esse troço meio confuso. Ele vê um Deus e ele vê um cordeiro, porque ele tá querendo entender provavelmente ali que... E aí não sabemos se ele realmente via uma pessoa em forma de cordeiro ou ele identifica Jesus como sendo esse cordeiro. O que né? está se referindo a Jesus como cordeiro, como tinha outras referências. Então a gente vê ali como se Deus ali se revelando na sua forma trina ali, né? Em várias formas, ao mesmo tempo sendo apenas um Deus no trono, né? Então a gente vê assim, ó, a majestade e a grandiosidade de Deus a gente não consegue compreender, mas entendermos que esses três papéis operam. E o Lewis ele vai dizer muito legal, que ele vai dizer assim, quando nós oramos, então é ora a quem? Eu oro a Deus, oro o Filho e o Espírito Santo. A gente ora a Deus por intermédio do próprio Deus em espírito que nos motiva, por meio de Cristo que é Deus que nos conduz. Olha o caminho que faz, né? A adoração é para um só. A gente vai adorar a Deus, mas a gente precisa do Espírito Santo que vai nos levar, e a gente precisa de Jesus Cristo que é o caminho. Tudo conciliando no mesmo único Deus, mas com três papéis Não diferentes. só a oração é direcionada a Deus, como Deus está presente em toda a oração mesmo, né? Como o Maicon falou ali, né? Essa questão de o Espírito nos digamos assim, nos direciona, nos encoraja a orar, né? Através do Filho e a oração é direcionada ao Pai. Então, Deus está presente em toda a nossa oração, desde nós querendo orar a realmente o ato de conversar com Deus. Então é maravilhoso. Para pegar as palavras de Lewis aqui, ele vai dizer: Deus é o ser para o qual ele está orando, o objetivo que ele está tentando alcançar. Deus também é algo dentro dele que está o fazendo seguir em frente, o poder motivador. E Deus também é a estrada ou a ponte que ele terá que percorrer para alcançar o objetivo. Assim, toda a vida tríplice do ser tripessoal está realmente se dando nesse pequeno quarto comum onde uma pessoa comum está fazendo as suas orações. Né? O homem está sendo arrebatado para um tipo superior de vida, cara. Isso é fenomenal, né? Não é um Deus criado por mãos humanas, é um Deus eterno. E essa é a questão importante, né? Falando em eternidade, essa vivência eterna que a Trindade vive, ela é eterna, né? Então, se Deus criou depois, não. Eles existem na eternidade. Essa Trindade, ela existe na eternidade, muito embora a gente não consiga compreender, como o Luiz falou, numa dimensão muito maior, como é possível um ser, né, em três pessoas distintas ao mesmo tempo, sendo um único Deus, um único ser, uma única pessoa. Bom, agora para nós poder colocar os neurônios de volta no lugar, vamos respirar um pouquinho. Vamos para o intervalo comercial para a gente poder juntar os neurônios, porque foi exercitante essa primeira parte, como a gente imaginou que seria. Então tá, já a gente volta aí. Fique com o intervalo comercial. Feirão da Roça. Temos frutas e verduras sempre fresquinhas. Aqui você pode optar em fazer suas compras pelo WhatsApp ou comprar na loja e nós entregamos na sua casa. Aceitamos vários tipos de cartões, Banri Compras para 30 dias e Caixa Tem. Estamos na Rua Albino Pinto, centro de Taquari, Rio Grande do Sul. O WhatsApp 99726-8262. Quer um produto de qualidade? Venha para o Feirão da Roça.
Barbieri Autopeças, tudo para o seu carro. Possuímos as melhores marcas de peças e acessórios. Na Barbieri Autopeças, você encontra mais de 25 mil itens, linha de suspensão completa, peças para motor, óleos lubrificantes, surdinas e latarias, além da linha mais completa em tintas automotivas e materiais para polimento. Super promoção de baterias Moura em 10 vezes do preço à vista. Estamos na esquina da rodovia Aleixo Rocha, com a Pontes Filho, número 10, Taquari, Rio Grande do Sul. Atendemos no telefone 3653-1422 ou no WhatsApp 98053-1422. Agropecuária Canarinho. Atendemos de segunda a sexta, das 8 às 18h30, sem fechar ao meio-dia, e aos sábados das 8 às 12 horas. Trabalhamos com rações em geral, medicamentos, sementes, mudas de hortaliças, gaiolas, artigo para gaúcho, encilhas para cavalo e muito mais. Aceitamos todos os tipos de cartões. Estamos na Avenida Sorianos, número 214, bairro Coqueiros. Telefone 99901-4093, Taquari, Rio Grande do Sul. Venha nos fazer uma visita. Estamos prontos para melhor atendê-lo. Eu sou o reverendo Uberani Barbosa. Estamos dando sequência 12 cultos para 12 meses de vitórias. Nesta terça-feira, às 20 horas, será representado o mês de junho. Na quarta-feira, às 15 horas, a grande oração representando o mês de julho. E na sexta-feira, às 20 horas, representando o mês de agosto. E no domingo, nesse domingo, às 19 horas, representará o mês de setembro, mês da esperança, mês da primavera, mês das flores. 12 cultos para 12 meses de vitórias. 2021 é o ano do céu aberto, o ano onde Deus vai responder o seu projeto. Nosso endereço, Avenida 20 de Setembro, Catedral do Deus Vivo, Igreja do Evangelho Quadrangular, igreja sede em Taquari. Nossa igreja é ampla, ela é grande, higienizada e acompanha todos os protocolos governamentais. Esperamos você. Deus abençoe a sua vida. Estampa Brindes, tudo para a sua empresa ou evento. Lá você encontra produtos personalizados de ótima qualidade, camisetas, chinelos, azulejos, canecas, xícaras, copos e muito mais. Mr. Puffs Baús, cabeceiras e puffs sob medida, qualidade e bom preço. O WhatsApp 51 99790 7724. Rua Olinda Zimmermann, 993, bairro União, Taquari, Rio Grande do Sul. Se tem Santo Pão, tem mais motivos para comemorar. Delícias preparadas com muito carinho. De segunda a sábado, das 7 às 20 horas, sem fechar ao meio-dia. E aos domingos, das 8 ao meio-dia. E das 15 horas até às 20 horas. Padaria Santo Pão, Rodovia Aleixo Rocha, 928, em frente a Ceitel. A gente adora te fazer feliz. Você ouviu esta propaganda? Seu cliente também ouviu. O rádio é uma das formas mais simples e práticas de anunciar sua marca, sua empresa ou seu serviço. Anuncie no rádio. Faça sua empresa ser vista e ouvida. Para anunciar na Rádio Web TK Gospel, fale com a gente pelo e-mail contato@radiotkgospel.com.br ou pelo WhatsApp 51 99787 1378.
É isso aí, estamos de volta aí depois de fritar. A gente foi pro intervalo comercial para não fritar tanto os miolos, fritou mais ainda conversando no intervalo comercial. O Papo Teológico é o programa que dá mais debate fora do ar do que no ar. Não é debate, às vezes a gente pega um tema que a gente não vai tanto no ar ali para não levar tanto, às vezes, e não perder muito o rumo do programa, mas coisas que a gente tira aqui fora do ar que quase dá mais um programa. E voltando ao que a gente tava conversando ali, a questão vai ser um outro problema não, mas Questão. Uma situação meio questão que inusitada, né, que quando lá em João 14, né, Jesus está lá conversando com Filipe, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né, com os discípulos, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né, lá, quem vem a mim vê ao Pai. Aí Filipe já começa a ficar assim agoniado, ô Jesus, faz o seguinte sim pra nós, vamos acabar com esse assunto, acabar com essa discussão, esse dilema assim, Jesus, mostra-nos o Pai. Aí Jesus olha pra Filipe, certo, pensando assim, ó, Filipe, não vou te mostrar agora, não, um dia tu vê, tu conhece ele, por enquanto não. Ele olha, Filipe, há tanto tempo eu tô com vocês não me conheceram ainda, não percebe que eu estou no Pai, o Pai está em mim? Só falta ele fazer isso aqui, ó. Oi, sou eu. Tô aqui. Então, né, e a Bíblia fala que Jesus Cristo é a imagem visível do Deus invisível, então há essa talvez entendimento, né, que embora Jesus Cristo e Deus sejam pessoas distintas dentro da divindade, nós não conseguiríamos enxergar os dois, porque para podermos ver Deus, automaticamente teríamos que olhar para Cristo. Porque a grande questão no céu, será que no céu a gente vai conseguir enxergar as três, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo? Porque se Deus é Espírito e o Espírito Santo é Espírito, a gente vai chegar a dois Espíritos em um ser só com o homem? Ou Jesus Cristo, o homem, o chamado, aquele que dizem, né? Isso se a gente for ver Deus, né? No paraíso. Porque se a gente não for ver só uma luz brilhante. Não, aí que tá a questão de ver Deus. Será que talvez, como Jesus falou para Filipe, né? Quando a gente vai pensar, agora eu vou conhecer o Pai, mas Jesus não vai falar a mesma coisa para nós. Sou eu? Pessoal, pra vocês enxergar o Pai, vocês vão ter que olhar pra mim. Não é à toa que ele fala que ninguém vê ao Pai a não ser por mim, ele é a estrada. Então, essa visão da Trindade, como é que a gente vai enxergar, ela é muito complexa, a gente falou no intervalo. São mentes finitas, ainda que grandes teólogos estudiosos, tentando entender um Deus infinito. É a mesma coisa nós tentarmos entender, nós vamos fazer um programa, já está na pauta, né, sobre as... Como é que seria o termo? As naturezas, não é a natureza de Deus, né, as... manifestações? Atributos de Deus, né? Onipotência, onisciência. A onipotência já a gente consegue entender, assim, alguém todo poderoso pode fazer tudo, beleza. Onisciente consegue entender. Inclusive deu muito debate entre a gente esses dias no GF, uma piada interna. Não me vem com essa, não me vem com essa. Essa vai ser a pergunta do Papo Teológico. Essa vai ser a pergunta. Você tem que responder no WhatsApp uma pergunta que nós criamos na GF. Para. Pra você. Não espanta. E não pode só responder a pergunta, tem que explicar o porquê da resposta. Não espanta assim ou não. Não espanta minha audiência. Vamos botar o pessoal botar o pessoal a pensar um pouco. Mas daí a onisciência de Deus também não é difícil, de certa forma, tu visualizar. Alguém que conhece teu íntimo, sabe tudo, frente, trás, ainda que seja um pouco complicado. Né? Agora, tenta entender com a mente humana a onipresença de Deus. De que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, sendo um só. Fritamente também, não tem como entender, né, como Deus pode ser, né, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, conversando com 7 bilhões de pessoas. Se 7 bilhões de pessoas invocassem o nome do Senhor Jesus agora, ele estaria respondendo individualmente cada uma. E ao mesmo tempo. Né? Isso a nossa mente consegue ver. Só o Bruce Wayne lá do Todo-Poderoso que faz aquele. Que é só com a cidade de Buffalo, né? Isso. Que ele responde tudo por intermédio ao contrário lá, né? Enviar sim pra todo mundo, né? Aí deu um caos na cidade lá. Daí, né? Deu um caos na cidade. Mas assim, Deus é onipresente. Então, mesmo, ele ultrapassa o nosso limite mental e muito mais ainda entender como a Trindade se relaciona. Mas tem uma ilustração muito interessante, que eu não sei se o Patrick, eu não anotei o termo aí, né? Mas ela seja uma dança, né? Que é uma dança da Trindade, que são 3 pessoas ali, 3 Deus no sentido, 3 pessoas distintas na divindade dançando, né? Só que a dança, ela é eterna e ela é tão perfeita, ela é tão unida, ela é tão completa, e quando a gente olha para aquela dança, a gente só enxerga uma pessoa, mas tem 3 dançando ali. Então, assim, a teologia, os teólogos demonstram que, e tem um nome técnico para isso, né, que eu não lembro qual é que a Trindade é tipo assim, são 3 deuses distintos na sua divindade, numa dança tão perfeita, tão harmoniosa, que quando a gente olha pro trono, a gente só vê um ser ali. Isso que João então deve ter estado apenas um, porque ao ver os 3 ali, depois ele cita o Cordeiro, e aí é uma parte que fica meio confusa ali, que ele não consegue distinguir bem se é o Cordeiro, se é quem está sentado no trono, o Cordeiro estava no meio do trono. E lembrando que quando a gente falou, né, quando ele fala Cordeiro, é porque justamente ele está querendo fazer uma alusão ao sacrifício de Cristo, né, já que o Cordeiro era aquele que era
sacrificado. Então, Tira para o justamente pecado do mundo. distinguir, né, o intermediário Jesus homem, né, como Salvador. Então isso é muito, embora complexo, é maravilhoso, porque a gente não serve qualquer Deus, né? Que foi, ali um Deus de pedra, um bezerrinho ali que a gente viu ali, quem criou, fulano de tal, religião tal, criou aquele Deus, ele é assim, 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 faz isso, ele tem que fazer isso. Não, a gente não consegue definir quem é Deus, a gente tenta compreender com a nossa Tem mente, as suas tentar entender. manifestações, os jeitos que ele faz as coisas, às vezes o pessoal tem lá um ritual X que pra fazer aquilo lá, vai chover e tal, preciso fazer exatamente isso. Pra Deus a gente não tem como dizer exatamente, a gente chega e ele faz, a gente quer ganhar dinheiro, então a gente vai fazer isso aqui, então você vai dar dinheiro. Desde exemplo simples, porque... E lembrando não é um Deus previsível. Lembrando no contexto histórico, na era dourada do paganismo, quando as pessoas acreditavam em vários deuses, as pessoas tinham, geralmente na sua região, na sua cidade natal, um deus local, né, que fazia parte só do culto daquela região, daquelas pessoas. Então elas sabiam tudo. A gente consegue ver que elas mesmas fizeram aquele deus, né? Porque é algo muito folclórico, algo muito regional. Folclórico, muito regional. Já o cristianismo a gente não sabe nem quem Deus é direito. Aí você vê que é uma verdade tão universal difícil. que em diversos países do mundo, em todas as nações do mundo, o cristianismo está sempre crescendo, sempre se reforçando, porque se fosse algo criado em uma região X, por exemplo, em Jerusalém, nas outras regiões que não têm a mesma cultura, quem sabe não ficaria da mesma forma, mas o Evangelho e Cristo é algo tão... Eu vou usar a palavra aqui, mas não seria isso, que vocês vão entender que não vai ser isso, democrático, que em todos os locais Cristo é entendível, ele é facilmente aplicável, as suas leis, os seus mandamentos são facilmente aplicáveis em todos os locais, não apenas em um local específico. Por isso que lá em Apocalipse o João fala que vi, né, milhares, uma grande multidão incontável de toda a língua, raça, ou seja, João viu uma diversidade cultural diante de Deus, né? Não uma uniformidade cultural. Exatamente. Então, ou seja, aquelas criaturas que a gente olha assim, as pessoas mais esquisitas, assim, totalmente, que nós não conseguimos talvez nem nos relacionar por tão diferente a cultura. No céu, Jesus Cristo vai unir tudo isso, porque ali em Cristo é o sacrifício dele. E quem fala essa questão da dança Trindade, é para essa dança, isso é mais lindo ainda, que Jesus Cristo morreu para nos chamar, para que nós pudéssemos participar dessa dança junto com Deus, né? Ou seja, nos tornarmos como Jesus orou lá no Getsemane, né? E aí tem a outra questão da Trindade, né? Quando Jesus olha para o Pai e fala assim, glorifica novamente com a mesma glória que eu tinha desde a fundação do mundo. Ou seja, é como se Jesus dizendo, agora me retorna para a minha posição que eu tinha de glória, como nós tínhamos sempre nesse mundo, né? Talvez essa unidade, né, única ali. E fala que eles possam ser um também como eu e tu, o Pai, somos um, né? E ele vai pregar essa unidade da igreja, né, para que seja ela unida no próprio Deus, né? Aí ele fala nessa mesma dança de perfeição quando estamos, né, entendendo a Deus. E outra questão da Trindade, a dificuldade que é que qualquer experimento que a gente faça, a gente vai atrás do objeto, né? Lewis que fala isso, né? Se você é um arqueólogo, você vai ter que ir atrás das rochas lá, buscar, encontrar e fazer o estudo. Se você é um biólogo, você vai ter que procurar os animais. Você vai ter que procurar o objeto. O problema é que para nós estudarmos Deus, nós não temos como procurar Ele. Ele que precisa se revelar a nós. Se Ele não se revelar a nós, pode fazer o que quiser, pode procurar. Nós não vamos conseguir entender Ele. Não vai achar. Exatamente. Então, E algumas outras analogias, né, que geralmente se ouve e que as pessoas usam para tentar entender a Trindade é, por exemplo, a questão dos 3 estados da água, né, que é sólido, líquido e gasoso, né, que no caso seriam 3 tipos diferentes, mas são uma só substância. Claro que essa analogia não é totalmente perfeita. O Gruden, né? ele vai criticar essas analogias porque, tipo, o sólido, o gasoso e a água não conseguem ao mesmo tempo ser as 3 coisas juntas, né? Mas claro, quem usa essa analogia tá querendo usar a substância principal, que é o H2O, né? Ambas são H2O, né? Outra questão do Sol, né? E aí a questão do Sol é mais usado pelo modalismo, né? Porque o arco, né? O astro ali seria Deus, a luz é Jesus Cristo e o calor é o Espírito Santo. Mas quem vai defender essa distinção da Trindade vai fazer o inverso ao contrário. A gente não tem como separar, né, o calor do Sol, né? Aí alguém vai dizer, a menos que tivéssemos 3 sols dentro do próprio Sol. Mas eu particularmente acho essa questão do Sol até um pouco interessante, porque ali a gente consegue ver os papéis separados. A gente consegue visualizar a luz. Pela luz a gente consegue enxergar a forma bola, porque se não tiver a luz a gente não vai enxergar. E o calor a gente consegue sentir que ele existe. Eu particularmente acho, embora alguns condenem essa analogia, entendendo a sua limitação, eu acho ela de certa forma meio interessante. E ela é o que é como o Michael disse, ela consegue ser as 3 coisas ao mesmo tempo. Ela vai falhar porque fica difícil de distinguir
separar as três, elas são unidas. Por isso que o modalismo se utilizou muito dela, né? De aqueles que defendem que Deus é um só e apenas se manifesta de forma diferente, mas que não há uma distinção pessoal dentro dele. E o outro ponto que isso talvez importaria para a questão, não importaria não, mas que é uma questão que a gente aplica muito à Trindade, é que é justamente o amor de Deus se manifesta nessa vivência trina, né? Porque Deus é amor justamente porque ele se relaciona com o Filho, que se relaciona com o Espírito Santo, se relaciona com Deus, e nessa dança a gente percebe o amor de Deus e o seu relacionamento, né, perfeito, que é aquilo que ele espera que a sua igreja viva. Então, exatamente. Então, antes da criação, se Deus fosse totalmente um, não existiria amor, basicamente. O que é impossível se Deus Deus é o próprio eternamente trino, embora um. Único, sozinho, a gente pensa que... E quem vive sozinho, aí acaba sendo, como a gente falou, Jeff, que não é bom que ninguém fique sozinho. E a questão da Trindade acaba com outro conceito. Deus criou o ser humano porque ele não aguentava ficar sozinho, ele precisava de alguém para adorar ele. Não. Deus criou o humano pelo seu amor em si, mas ele já era realizado e satisfeito em si mesmo, né? Nessa vivência eterna, trina, unipessoal, né? Em três pessoas distintas, mas numa única divindade, porque ali justamente não há, né? Não sei, às vezes tem aquela história, né? Que chega na hora da revelação, a profecia na igreja, aí levantam lá, eis que Deus diz isso. Aí levantou, não, mas Jesus Cristo está dizendo isso. E vem outro, não, mas o Espírito Santo discorda disso aí tudo. Não, isso aí seria um absurdo. E os três são... Não, é inconcebível nesse relacionamento de trindade, né, haver uma discussão, porque por isso que fala da questão da dança. Há três ali, mas só que a gente vê uma unidade tão perfeita que a gente vai dizer, tá, mas só tem um ali. Não, mas na verdade são três ali juntos subsistindo, mas é que a unidade, ela é tão perfeita que nenhum ser humano consegue reproduzir aqui na Terra, né, que são três pessoas vivendo no único Deus e essência. Por isso não é três deuses, como se a gente fosse politeístas, mas é um único ser, como diz Lewis, né? Não entendemos como, mas que separados, mas sendo apenas um único, verdadeiro Deus. Aquele que diz lá em Isaías, né? Fora de mim não há Deus. Então, logicamente, precisamente isso que Jesus Cristo e o Espírito Santo estão na própria divindade de Deus ali, nessa sincronia, nessa unidade. Por isso que a Trindade, né? São três pessoas em uma única unidade. Única unidade, né? Coiguais, né? Da mesma essência, né? Mas totalmente só com os papéis, né? Deus como Criador, o Espírito Santo como aquele que motiva, induz, e Jesus Cristo como o condutor, o caminho que leva e revela quem é o Pai. É algo realmente para você se ajoelhar, glorificar e apenas reconhecer que nós não somos nada e que Deus é muito poderoso. Patrick, mais algumas considerações aí que tem anotado aí que a gente talvez pulou, esquecemos de comentar, curiosidade, hein? Não, Michael, acho que por aqui acho que já tá bem bom, já deu pra fritar o cérebro de toda a audiência aí, né? Mas, na verdade, eu queria mais tarde terminar um programa com algo bem interessante ali, né? Que realmente resume essa questão da Trindade, mas vamos deixar isso mais pro finalzinho aí. Não, mas finalzinho já tá, já 5 mas vamos esperar se o pessoal, se vocês aí tiverem algumas considerações finais, aí eu deixo pro final isso aí. Não, seria essa última consideração que eu fiz da questão do relacionamento interpessoal do Deus Trino, né? E que esse mistério, na verdade, a gente só vai conseguir compreender de certa forma inteiramente, né? Na glória. Lá realmente vamos entender essa divindade, né? Como ali em Apocalipse, né? Jesus Cristo, ele mesmo usa o termo que ele é o alfa e o ômega. Quando João vê Jesus, aí agora ele não vê mais um cordeiro, mas ele vê uma pessoa que sim, tem seus cabelos brancos, seus olhos como chama de fogo, na sua coxa. Ele vê realmente um homem, né? Um homem com rosto, braços e pernas, só que com uma tremenda glória, né? Que não tem como ele descrever. Então essa visão de Apocalipse a gente consegue perceber que João está tentando escrever algo praticamente muito além daquilo que o humano é. Como se alguém nos revelasse hoje. É como se hoje, pensa o que foi inventado assim mais tecnológico, mais estridente hoje aí. Talvez aí o 5G, vamos dizer. Não, mas algo visível, assim, um computador ultra mega potente que você se conversa com 5 pessoas ao mesmo tempo. Agora tu imagina vir alguém do futuro e mostrar para um cara lá na Idade Média, no ano 500 lá, e dizer, ó, isso aqui vai ser inventado daqui a 1500 anos. Agora me explica o que é isso aí. Chega o negócio aqui, ó, isso aqui vai ser o que você aí tu pede pro cara da Idade Média descrever o que a gente tem de hoje como um hipercomputador, né, um notebook super potente, pede pro cara descrever. Cara, ele vai começar a usar símbolos que existiam na Idade Média e tentar dizer, ó, aquilo que eu vi lá
é tipo, sei lá, uma pedra enorme que tinha um rosto que falava, sabe? Conversava com várias pessoas diferentes. É mais ou menos isso, é tu revelar uma coisa do futuro para alguém do passado que não tem como comparar. É o que João tentou fazer, ele começou a tentar, e era o que os profetas faziam para identificar o Messias que viria. Estavam recebendo coisas que eles não tinham condições de explicar porque era algo muito maior. E João, quando vê aquilo lá, ele não consegue definir, ele vai ter que usar os termos que ele conhece da sua época para poder tentar explicar para a pessoa que ele está escrevendo o que ele está vendo. Exatamente, e temos um exemplo muito bom disso, né, que é alguns argumentos dos céticos, né, que eles usam que, na verdade, Deus parou o sol durante a batalha lá com Josué, né, então todos esses problemas astronômicos. Tá dizendo, então a Bíblia está dizendo que a Terra gira, o sol gira ao redor da Terra. Exato, né? Então o primeiro problema com isso é que a Bíblia não é um livro de ciência, isso, tá? Ela é um livro espiritual, entre aspas, ela é um livro teológico, ela não explica está preocupada em tentar explicar a verdade científica. Não está preocupada em explicar isso. E outra questão, né, já pensou se Deus tentasse explicar toda a astronomia que a gente conhece do futuro para aquele pessoal ali da idade do bronze, no meio do às vezes, até Oriente para nós Médio? mesmos explicar muitas coisas que às vezes cientistas nem descobriram ainda, coisas que os cientistas não viram, e alguém chega e diz assim, não, se vocês lá em tal lugar, vocês vão ver que tem isso aqui. E isso também é treinando que Deus, ele se revela ao homem de uma forma mais, né, fora essas revelações pontuais, ele vai se revelando de forma gradual ao ser humano, conforme ele vai tendo essa compreensão alcançada. Por isso que ele vai respeitando os períodos de história, né? Ele já não vem mostrando, vocês agora, vocês vão ter que criar, cria uma internet aí pra vocês poderem falar pelo YouTube. Não, ele vai falando com Deus, com as ferramentas que o homem vai criando, e vai respeitando o limite do homem para poder se revelar, mostrar, usar os termos, até a gente chegar nos dias de hoje. Deus vai se revelando, e assim, se tiver mais 5.000 anos pra frente, ele vai acompanhando essa evolução da humanidade para se manifestar, não sai tudo bagunçado. Quando ele faz isso em pontos pontuais, acontece Apocalipse. Há uma dificuldade de tu descrever o que tu está enxergando, porque está muito além do que tu conhece na vida real. Exatamente, a gente já ficaria meio confuso com toda essa astronomia do futuro que a gente conhece, que na verdade a Terra orbita ao redor do Sol, que existe uma galáxia. Se chegasse alguém e dissesse assim, não é nada disso, é totalmente diferente, e mostrasse pra gente um negócio, um sistema muito maior do que esse. Até hoje tem gente que não consegue compreender isso, imagina 2000 anos atrás. Pois é. Um sistema extremamente... Com foto, com satélite, com todos os efeitos, tudo, os caras ainda sentem, imagina 2000 anos falar chegar lá isso. e abrir assim e dizer, não é isso aqui, tá vendo isso aqui? Isso aqui é só um pedacinho. Imagina José olhando pro céu assim, Terra, pare sua órbita agora. Lua, cesse a sua translação. Não tem sentido, né? Planetas do sistema solar parem de girar, algo assim. Agora, seria muito confuso para aquele povo semi-primitivo. Assim como até hoje a gente fala, né? E o nascer do sol, não, o sol não tá nascendo, filho. O sol já existe desde... Ele já a gente usa esses... Mas é os termos terrenos pra gente conseguir compreender algo. A gente usa essas gírias, né? O nascer do sol acontece a tal momento, o pôr do sol acontece a tal momento. A gente usa essas... É como uma hipérbole, né? É um tipo de analogia, uma gíria que a gente usa para entender um conceito. Por exemplo, mais fácil algo que é difícil entender. Exatamente. Como a gente usa, por exemplo, a questão do morri de rir, né? Na verdade, tu não morreu, tu tá exagerando. Mas, né, mas tu riu bastante. Com o exagero tu deixa exatamente mais, tu mostra que foi algo diferente do que uma risada normal. Exato, é uma figura, um modo de se expressar, né? E na verdade aqui, Maicon, se tu me permite, eu queria, para terminar isso aqui que resume esses dois programas que a gente fez, eu queria ler o Credo Niceno, né? Já que que de certa forma a música que a gente tocou ali é o Credo Niceno, de uma forma mais basicamente poética, o Credo Niceno, né? E o Credo Niceno ele é bem interessante, acho que todo mundo já ouviu falar, né? A maioria pelo menos do Concílio de Nicéia, que a gente já conversou aqui nos programas anteriores, né? E o Credo Niceno é basicamente ele resume o fundamento do cristianismo. Então, cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o unigênito de Deus o Pai, que é da essência do Pai, Deus de Deus, luz verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não feito, da natureza mesma do Pai, por quem todas as coisas vieram a existir no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Quem por nós, os homens, e para nossa salvação desceu dos céus, se encarnou, foi feito homem, nasceu perfeitamente da Virgem Maria pelo Espírito Santo, por quem, verdadeiramente não na aparência, tomou corpo, alma e mente, e tudo que é humano. Ele sofreu,
foi crucificado, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu com o mesmo corpo e se sentou à direita do Pai. Ele está para vir com o mesmo corpo e com a glória do Pai, para julgar os vivos e os mortos. O seu reino não tem fim. Cremos no Espírito Santo, no incriado e perfeito, que falou através da lei, os profetas e os evangelhos, que desceu sobre a Jordânia, pregou pelos apóstolos e viveu nos santos. Cremos também em uma única e apostólica igreja e em um batismo de arrependimento para a remissão e perdão dos pecados e na ressurreição dos mortos, no julgamento eterno das almas e corpos, no reino dos céus e na vida eterna. Amém. Uau, é forte, né? Forte. É isso aí, né? Essa é a nossa fé que nós cremos. Sabemos explicar detalhadamente cada um desses pontos, algumas coisas não, talvez não sabemos. Nós cremos pela fé e em algum dia nós poderemos ter a revelação completa, né? Como diz Paulo, hoje profetizamos em parte, nós vemos em parte, mas um dia veremos como realmente ele é e aí então satisfaremos a nossa curiosidade ou não, né? Talvez pela eternidade nunca conseguiremos compreender a grandeza de Deus e como ele conseguiu fazer toda essa obra. Mas, né, de modo resumido, a nossa mente humana limitada, como diz essa música, né, nós cremos em Deus Pai, cremos em Deus Filho, cremos em Deus Espírito Santo e cremos que esses deuses são três em um. Como isso acontece, realmente eu não sei, mas eu sei que é um único Deus que utilizou-se de três papéis distintos para cumprir a sua obra aqui na nossa terra e salvar toda a humanidade. E seria isso por hoje, né? Deu para fritar bastante os miolos, não tínhamos o objetivo de dar as respostas, mas assim de fazermos pensar, né, e refletir sobre essa maravilhosa, como nosso Deus é grande. Guilherme, quais é os programas que nós temos para amanhã aí? Amanhã, 6 da manhã, roda de galpão, meio-dia, a hora da informação, 9 da noite, programa Futuro Triunfante e 10 da noite, programa Louvor e Adoração. É essa a programação de amanhã da nossa rádio web TK Gospel. É isso aí, durante toda a semana tem mais programas aí, o Guilherme está com todos os dias, Hora da Informação, quinta-feira tem Conect, tem programa quarta-feira, Guilherme, essa semana? Nesta quarta-feira ainda não, mas a gente vai reformular em breve os programas de quarta-feira também. Sexta-feira aí tem o Espaço Fé com o pastor Brani Barbosa e logo após aí estaremos aí com Frequência Jovem, né, do grupo de jovens da Igreja do Evangelho Quadrangular, e segunda-feira que vem estaremos com mais um Papo Teológico, agora um assunto mais light. Não digo light, mas mais fácil de explicar e de certa forma, né, mais importante na nossa prática, que hoje nós falamos quem é esse Deus, né? Agora, e como nós nos relacionamos com esse Deus, né? É através da oração. E vamos falar sobre a oração, né? Como orarmos. Há um jeito... Há um jeito Antes de terminar o programa, eu preciso falar aqui uma que eu vi, né? Que a gente vê assim, como esse assunto de certa forma se torna importante. Que eu vi naquelas caixinhas de perguntas do Instagram. Alguém perguntou assim... a oração serve se orar em pé também? Ou precisa ser apenas ajoelhado, né? É o cara, de certa forma, brincando, dizendo, não, tem que ser ajoelhado porque em pé interrompe a frequência, né? Pra falar com Deus, né? É igual eu vi hoje no Facebook sobre pastores usarem bermudas que não pode, que senão o som vai dar pelas pernas. Então assim, a parte da oração é importante esse assunto. Muitas vezes as pessoas carregam fardos e dificuldades que às vezes é tão mais simples chegarmos a Deus do que parece, né? Então vamos comentar a oração, né? Outras também quem vai trazer se Deus já sabe tudo o que tem que fazer, então por que a gente ora, né? Então vamos colocar esses pontos. Resumindo, aí. Menos cerimonial e mais falar que é o que tá faltando então, às vezes. Se Deus, se a vontade de Deus é se cumprir, por que eu tenho que pedir se ele já sabe o que eu vou pedir, né? Mas então essa semana que vem vai ser um assunto bem legal pra gente poder comentar e que possamos terminar o programa semana que vem ainda com mais vontade e entendermos a importância da oração. Certo, pessoal? É isso aí. Fica aí então aí com o restinho da música aí. Eu creio aí a versão aí de Mel que agora me fugiu o nome do rapaz ali, mas que é na versão da Hillsongs, né? Não sei o nome do rapaz ali, mas é isso aí, né? Fica pro próximo programa. Fica pro próximo programa aí. Eu creio aí da Hillsongs em versão em português. E que você tenha uma abençoada noite aí, se você está no estado do Rio Grande do Sul aí, né? Aguente o calor aí que a chuva está chegando aí para trazer um refresco para a sua alma e seu corpo. Taquaria que o bicho está pegando e a gente vai seguindo, acompanhando aí. Patrick, dá seu tchau, não deixa de dar o teu tchau. Pois é, né? Então já deixei meu boa noite, meu abraço aí para todos que estão ligadinhos aí nos ouvindo. E, né, como o Maicon falou, semana que vem temos mais um papo teológico. E dessa vez, né, realmente eu acho que mesmo que a oração é um assunto um pouco mais
light, um pouco mais é um simples pouco mais de entender. tranquilo Né? de entender, claro que é uma tão sério quanto a Trindade, mas ele é mais fácil de entender porque a gente E acima de mais light, ele é mais prático, digamos assim, Exatamente. pra gente usar no nosso muito dia a dia. prático, porque realmente é o que nós temos que fazer. E totalmente necessário. Isso é importante, né? É isso aí, É isso aí, então. Só pra não deixar pra trás, é Melk Vilar aí, quem tá cantando o hino Aê, aí. ó, rapaz é esperto hoje, hein? A informação, o homem da informação. É isso aí, gente. Um grande abraço e Deus abençoe vocês.